Oi, gente, Julia Nunes aqui de novo. E hoje o papo é mais sério aqui, que eu vou falar sobre mama tuberosa. É, bom, é uma condição que eu tenho, né? E que eu não sei se tem muito assunto aqui na internet, assim, buscando, procurando. Acho que não se fala muito disso aqui no YouTube, tem mais vídeos de médicos falando sobre isso e tal, e não sobre a perspectiva da paciente, da pessoa que tem mama tuberosa. Então, decidi falar sobre isso. Mama tuberosa é uma deformação congênita da mama, que a gente desenvolve isso já na adolescência, no desenvolvimento da mama. A mama não se desenvolve corretamente e tem níveis, né, de mama tuberosa. Grau 1, grau 2, grau 3 e até tem, bem mais raro, o grau 4. De qualquer maneira, assim, teoricamente, na literatura médica, todos os casos de mama tuberosa são considerados ainda coisas raras, assim, comparado de uma forma numérica, ainda é considerado uma deformidade rara das mulheres. Então, e assim, essa deformação não é ainda muito bem explicada, os médicos têm ainda coisas assim que não são bem definidas em relação a esse problema, essa má formação. E até por isso também, as formas de tratamento são sempre assim, não tem um tratamento muito específico, muito fácil de você conseguir fazer. Tá, aí especificamente assim, mama tuberosa, ela vai causar uma deformidade que vai fazer com que o peito da mulher fique como se fosse um tubérculo, assim. Ela causa uma constrição, assim, da glândula mamária, tem como se fosse um tecido fibroso que impede que a glândula mamária se desenvolva na mama por completo e dê aquele aspecto normal, arredondado e da mama pendente assim para baixo. Esse anel fibroso faz com que a mama se desenvolva através desse anel, assim, né? O anel fica envolvendo e a mama, a glândula mamária, ela fica apertada ali dentro e ela se desenvolve através disso. E aí o peito ganha um aspecto de tubérculo, assim, ele fica sem base e ele cresce para frente, o peito igual como se fosse mesmo, igual um tubérculo mesmo. E geralmente a área que tem menos resistência da mama é o mamilo. Então, aquela glândula mamária esmagada ali pelo tecido fibroso, ela é o único lugar que ela tem para conseguir sair, assim, né? É areola, né? Então você fica com aquela areola pronunciada para frente, como se fosse inchada, igual. É, entenda ou não, tô falando isso, não é uma crítica, uma coisa pejorativa, um estigma, nada disso. É porque a gente vê muito isso, mas é como se fosse aquelas mamas de Índia, de... Assim, eu até dei uma pesquisada para ver se isso tinha fundamento, e tem. Dizem que as mulheres indígenas, elas têm tendência a ter menos tecido mamário, então eu acho que é o que causa essa sensação de que a gente vê índias sempre com aquele aspecto de mama tuberosa. É aquilo. Eu vou colocar imagens aqui e tal. Mas aí fica aquela mama pontuda pra frente e apertada, assim, ela não fica uma mama espalhada. Geralmente é um peito afastado um do outro e muito pontudo pra frente e tal. E aí tem graus, né? Tem umas que é só um leve inchaçozinho, um leve abaulamento da areola, do bico do peito, assim, da areola mesmo, não é nem o bico do peito, é a areola. Tem umas que vai tendo cada vez menos tecido mamário, gordura e tal, a mama fica cada vez menos redonda e mais pra frente, assim, vocês vão ver as imagens aí que eu vou colocar. No meu caso, quando eu fui procurar tratamento sobre isso, o médico, eu tinha assim, uma mama pequena e tuberosa. E, 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 e existe também a possibilidade de você ter a mama tuberosa só afetar um peito ou os dois. No meu caso, afetava os dois e tinha
uma diferença de tamanho, né? Isso é também bem de praxe, assim, em mama tuberosa, você ter aquela diferença de tamanho, uma mama maior e uma menor. E aí, quando eu fui procurar um médico pra ver isso, ele falou que era difícil, assim, que os tipos de cirurgia que tem pra corrigir isso podem ser várias opções, as cirurgias meio que a gente já conhece, assim, estéticas, né? Prótese, você pode colocar prótese pra meio que esticar tudo e tentar a prótese, né, por baixo ali do peito, assim, forçar a mama a se esticar ali, se espalhar, que não vai se espalhar, mas é como se fosse uma forma de disfarçar o problema, porque você coloca a prótese aqui, a mama tá aqui, né? Você coloca a prótese e ela fica meio que empurrando, esticando, e aí aquele aspecto pontudo fica mais disfarçado pela prótese estar ali dentro, empurrando o peito pra frente. Tem essa opção, tem a opção de fazer a mastopexia, que você corta e puxa o peito pra cima, e aí geralmente para casos de mama tuberosa que a mama acaba pendendo para baixo, assim. Ela, além de ter aquele formato assim cônico, ficar assim para frente, ela fica para baixo, assim, apontando para baixo. E aí você faz a mastopexia tentando corrigir essa queda da mama. E aí pode ser acompanhada também de colocar prótese. Tem uma outra possibilidade que é de uma cirurgia aberta, você abre a mama, às vezes naquele tipo de corte de âncora, corta a areola e corta também embaixo, aquele formato tipo de âncora, e faz aquela cirurgia aberta em que o médico vai, como se fosse seccionar a mama, a glândula mamária toda, ele vai, assim, picotar a glândula mamária toda e vai tentar, é como se fosse assim, ela tivesse aqui constrita e ele fosse cortar, assim, igual tá meu dedo, assim, vários cortes, assim, e fosse espalhar ela tava assim, né? Ele corta tudo isso assim, como se fosse no formato dos dedos, e depois ele espalha essa glândula, essas tiras, essas fatias de glândula pelo peito todo para tentar distribuir melhor a glândula mamária. Existem vários problemas dessas cirurgias. Essa específica, que é você retalha a glândula toda e tal, para espalhar, ela pode, além de ser tipo uma coisa meio brutal ali, né? Você faz uma mudança muito grande da mama, né? Uma coisa bem invasiva, assim, bruta mesmo. Ela vai causar uma série de problemas. A mulher não vai mais poder amamentar, porque você vai retalhar ali o tecido dela mamário todo, vai mexer na areola também, no bico do peito. Então o ducto mamário por onde passaria o leite vai ficar todo cortado e retalhado. Então a possibilidade da mulher conseguir amamentar é bem pequena. Isso também tem que ser avaliado, né? Se a mulher tem pretensão de amamentar ou se é uma coisa que ela poderia abrir mão. Então tudo isso tem que ser muito conversado. No meu caso, quando eu fui procurar ajuda médica nesse sentido, o médico falou que eu, como tinha a mão pequena e o tecido mamário bem assim comprimido por esse tecido fibroso, a glândula ficava bem mesmo esmagada ali pelo tecido fibroso e empurrando o mamilo para frente, a areola para frente. E eu era bem jovem também quando fui procurar isso. E aí ele falou que ia ficar com aquelas cicatrizes todas, porque tinha que fazer aquela cirurgia em âncora, aquela corte em âncora, então ia ficar esteticamente com várias cicatrizes e tal. E aí ele me aconselhou essa coisa, ele falou assim, você pode colocar a prótese, porque a prótese vai pronunciar mais o seu peito e tal, e vai esticar isso de maneira que fique mais com uma aparência mais natural. Eu, quando coloquei prótese, eu não sabia, assim, não entendia nada disso, né? Não entendia dos efeitos que ia ter, assim, dos tipos de prótese, das aparências que teriam e todas essas questões. Então, o médico, então o que ele dissesse era lei, né? Não tinha como dar nenhuma opinião sobre isso. E aí,
ele me aconselhou de colocar as próteses por baixo do músculo, porque ele disse que como eu tinha o peito pequeno, colocar a prótese por baixo do músculo faria com que ficasse mais natural. Se eu colocasse a prótese só atrás da glândula, né, só por dentro da glândula, que já estava ali comprimida por esse tecido fibroso, iria ficar aquele peito muito marcado, aquele peito de bola, assim, muito marcado, né, no corpo, e com aquele mamilo pontudo de qualquer maneira. E aí, então, eu aceitei a sugestão do médico e foi o que foi feito. Foi colocada a prótese por trás do músculo e tudo bem, foi feito só isso. Pode ser feito também, na cirurgia, pode ser feita em várias etapas, assim. Primeiro, você tenta fazer essa retaliação lá do tecido mamário para espalhar, aí você pode acompanhar isso com mastopexia para puxar um pouco para cima e colocar mesmo assim a prótese. Em alguns casos leves, assim, quando a pessoa tem mama tuberosa leve, pode fazer um enxerto de gordura, tira a gordura de outra área do corpo, do abdômen e tal, e coloca, mas aí é só pra quando tem aquela mama tuberosa bem leve, né? E o meu grau de mama tuberosa era tipo de 2/3, era bem, aquele peito bem tubular, assim. E aí, foi feito isso, e tudo bem. Eu fiquei, assim, mais ou menos satisfeita. Hoje em dia, não dá pra eu saber exatamente como é que, se eu tivesse feito de outro jeito, se daria outra aparência, não sei, né? Hoje em dia eu já tô com 43 anos, e aí dá pra ter uma ideia assim, já engordei muito, não sei se a glândula mamária aumentou, ou se foi só gordura mesmo. Então assim, com a prótese eu fiquei com um peitão. E aí, às vezes eu até tinha vontade de tirar a prótese pra ver como é que ficaria meu peito, ou então trocar a prótese por outra, sem ser essa colocação por trás do músculo, pra ver também como é que ficaria. Porque uma coisa, quando eu fiz a cirurgia, que o médico não falou sobre essa característica, ele até falou isso como se fosse uma coisa boa. Ele falou assim, o bom também da prótese ser posta por trás do músculo é que a mama fica sempre durinha, você vai ter sempre o seio firme, porque como o músculo tá segurando a prótese, ela nunca vai cair, né? Que é a tendência natural do peito cair, mas por trás do músculo isso não iria acontecer. E aí, o que parece ser uma coisa boa, na verdade, pra mim, na prática, assim, eu não acho que foi tão bom, porque hoje em dia, né, o tempo passou e, tipo, você ter um peito de adolescente, durinho, redondinho e ali no lugar paralisado, o corpo todo não acompanha isso, né? Então você tem aquele peitinho ali impávido colosso e o resto do corpo, tipo, derretendo em torno daquilo, né? A barriga envelhece e cai, tudo, né? A bunda cai, você fica toda mais flácida e aquele peito duro ali, porque a prótese não sai do lugar. Uma outra coisa agravante e ruim desse tipo de prótese posta por trás do músculo é que, tipo, a lei da gravidade continua incidindo sobre a sua glândula mamária e sobre toda a gordura que tem no seu peito. Então, esses tecidos moles, eles ainda vão cair, né? Então, a única coisa que não vai cair é a prótese que tá lá presa no músculo. Agora, o seu peito natural, ele vai, tipo, é como se fosse escorrer por fora da prótese, né? Então, a prótese tá aqui paralisada e a gravidade não vai conseguir que ela caia, só que essa sua pele aqui, tudo que tá recobrindo ela, a gravidade vai incidir. Então, a mama vai ficando meio que caída aqui, derretendo aqui a pele por cima da prótese e a prótese continua paralisada lá em cima. E isso dá um aspecto de um peito, assim, que parece que é um peito firme, redondo, só que, tipo, olhando pra baixo, sabe? Que fica aquela coisa
caída, assim, né? Só as áreas moles do peito, assim. Então também é uma coisa desagradável e tem que ser levada em consideração quando você for fazer algum tipo de cirurgia assim, né? E aí eu pensei isso, falei assim, eu acho que não tem muitos assuntos na internet falando sobre isso, tratando sobre isso. Vale a pena eu falar disso aqui. Geralmente, esse tipo de situação, né, de deformação mamária, já é visível na pré-adolescência e na adolescência, quando começa a mama a se desenvolver, se você tiver alguma tendência a isso, porque pode ter uma tendência genética, né, de mãe para filha e tal, que não foi meu caso, minha mãe não tinha mamatoberose e eu tenho, ou pode ser só realmente uma má formação que você desenvolva ali, ou também pode estar ligado a distúrbios hormonais durante o desenvolvimento da mama. Então, tudo isso é muito relativo, né? Cada caso acontece de uma maneira. E aí, quando uma adolescente começa a se desenvolver, isso já fica meio óbvio, porque a gente vai ficando, vai percebendo isso, né? E a própria mãe vai vendo, e a própria adolescente, e vai tendo essa coisa, vai ficando complexada, porque você percebe o peito ali diferente, esquisito, aquele peito de tubérculo. E é bem identificável, mas a comprovação ali médica para diagnosticar que realmente você tem mama tuberosa é feita com ultrassonografia, ressonância magnética, você pode fazer esses exames na mama para o médico ter 100% de certeza. Embora num exame de avaliação mesmo, do médico olhar e apalpar e ver as características da mama, já é bem provável de que ele identifique isso por causa dessa questão. A mama tuberosa, ela não tem caimento embaixo, assim. Ela se desenvolve toda ali presa ali em cima daquele tecido fibroso. E aí a mama, ela não tem... É como se seu tórax fosse aqui e a mama ela não fica assim... Como é que eu vou ilustrar isso? Ela não fica assim, caidinha, assim, igual tá minha mão aqui, assim. Ela fica desse jeito, assim, como se fosse realmente um peito de silicone, assim. É uma coisa bem artificial, porque aqui embaixo você não tem aquele sulco mamário, entendeu? Quem tem mama tuberosa, você nunca fica com aquele sulco mamário, tipo, colocar uma caneta embaixo do peito e a caneta ficar ali presa na teta que tá caída, assim. Nunca vai acontecer isso, porque seu peito fica descendo como se fosse uma rampa, entendeu? Na parte de baixo. E vou também colocar alguma ilustração que eu achar na internet. E aí fica com essa aparência, assim. A prótese, né, quando você coloca silicone, ela pode fazer com que isso pareça que fique mais disfarçado, porque você ganha aquele volumão assim pra frente. Mas, no meu caso, que eu coloquei o raio da prótese, né, por trás do músculo, também nem favorece isso, porque a prótese nunca vai cair, vai ficar presa ali e continua favorecendo mais ainda esse aspecto de que a mama não tem a, a área inferior dela, a área debaixo da mama, ela não fica cheia, assim, não fica aquele aspecto com aquele caimento natural. Assim, não tem realmente os tratamentos para isso, são meio indefinidos. Eu realmente, assim, eu não digo que eu queria ter feito uma cirurgia aberta, toda retalhada, e ficar com cicatrizes enormes na mama e tal. Realmente não era minha vontade, não. E comparado a esse tipo de possibilidade, ter feito essa cirurgia só de colocar a prótese foi realmente a melhor opção. Mas continua tendo esse aspecto, assim, não ficou totalmente resolvido o aspecto estético, assim, da mama tuberosa, que é aquele peito pontudo, assim, com um mamilo muito pontudo, assim, pra frente. Eu, às vezes, já até brinquei com isso em alguns vídeos, que eu tô fazendo uma coisa e fica aparecendo assim, aquele peito bem pontudo, e eu já até meio que comentei essa questão da mama tuberosa nos vídeos. E
E falando disso, né, de peito pontudo, não sei o quê, porque geralmente dá essa sensação, assim, de peito como se fosse um cone, assim, de rua, assim. E aí, com a prótese, isso não ficou totalmente resolvido, porque por mais que o peito ganhe um volume, assim, mais arredondado e mais natural, o mamilo continua bem pontudo, assim, saliente. E marca roupa, né, desde adolescente, assim. Qualquer menina que tenha isso vai sofrer esse tipo de constrangimento e de complexo, porque qualquer roupa que você coloque vai ficar aquelas duas coisas super pontudas, assim, não fica um formato de peito normal. Você vê aqueles duas coisas pontudas mesmo, assim, marcando assim na roupa e aquele peito gritando assim. O que resolve um pouco, que disfarça, é colocar um sutiã de bojo, porque aí parece que aquele formato da espuma é o seu peito. Isso eu tô dizendo antes de fazer qualquer tipo de intervenção cirúrgica e plástica e silicone e tudo isso. Então, assim, hoje em dia, comparando com outras possibilidades de cirurgias e tratamentos que eu pudesse ter feito, né, cirúrgicos, porque todos os tratamentos são cirúrgicos, não tem uma correção que não seja cirúrgica para a mama tuberosa. Um remédio que se possa tomar, não tem nada disso. Então, comparando com as outras cirurgias mais invasivas que eu pudesse ter feito, eu fiquei satisfeita, porque dos males o menor. Mas hoje em dia, eu acho que eu faria, assim, alguma outra mudança. Eu trocaria essa disposição da prótese por uma prótese externa, assim, né? Externa que eu digo, sem estar por dentro do músculo. Uma prótese que ficasse realmente na glândula mamária ou eu acho que a outra forma de colocar a prótese, além por trás da glândula, é por trás da fáscia, que eles chamam. É como se fosse um tecidozinho, uma fibrazinha que tem no peito ali. Mas eu não sei exatamente se... Porque eu também já ouvi dizer que colocar a prótese por trás da fáscia é meio quase como se fosse uma lenda, assim. Poucas pessoas fazem esse tipo de cirurgia. Eu acho que essa fáscia é muito frágilzinha para suportar a prótese, não sei. Mas eu acho que por trás da glândula seria uma opção. E pelo menos teria essa coisa de você poder envelhecer como um todo, né? Hoje em dia, sim, eu fico pensando nisso, que daqui a alguns anos vai ser meio estranho eu estar toda caída e com uma teta de adolescente, assim, ali, paralisada no tempo, entendeu? Então, com o tempo, eu acho que, querendo ou não, eu vou precisar fazer isso, né? Ou tirar essa prótese e aí ficar mesmo com mama tuberosa, porque eu não sei também se esses anos todos usando prótese, se meio que já esticou e ia ter alguma diferença, se aquele aspecto de mama tuberosa ia estar menor. Pior ainda, se tirasse a prótese e ainda tivesse a mama tuberosa e ela, por causa da pele ter sido esticada ali com a prótese durante anos, e aí tirasse, ia ficar aquela teta de mandioca assim caída e uma coisa assim olhando para baixo, horrível. Então, não sei, talvez tivesse realmente que só continuar usando prótese, só que colocar ela por fora do músculo, entendeu? Para ter um aspecto todo mais natural, né? Que tipo, aí se todo o peito já tá meio flácido e tal, já tá com algum nível de caimento, a prótese só vai cair junto com todo o resto e criar um aspecto mais natural. Problemas da mama tuberosa, assim, como um todo, tem essas condições. Às vezes a própria mama tuberosa, mesmo sem nenhuma intervenção cirúrgica, ela já pode causar alguns problemas para a mulher no futuro, para a amamentação e tal, porque como a mama tuberosa ela é uma malformação, de qualquer maneira, essa malformação pode já ter afetado esses ductos mamários no desenvolvimento da mama. Então, a mulher já pode ter uma dificuldade de que até na produção de leite, né, das glândulas mamárias, ou com que esse leite consiga sair pelo bico do peito
pela deformidade da mama. Tudo isso tem que ser, varia de caso para caso, cada situação é uma situação diferente. Então, varia muito. Agora, tirando isso, outras intercorrências assim, que a mama tuberosa pode causar, às vezes um desconforto na areola, justamente por isso, porque você tem muito tecido ali, e o único lugar por onde ele consegue extravasar um pouco é pela areola, então você tem aquela areola pronunciada e sempre forçada para frente. Então, geralmente a gente tem uma hipersensibilidade na areola, você tem mesmo aquela hipersensibilidade, dependendo também do período tal que você esteja passando, hormonal e tal, você vai sentir às vezes um desconforto maior na areola. E essa situação que acontece é compatível como se fosse uma hérnia, né? Os médicos até comparam isso, que essa glândula mamária forçando assim o mamilo é como se fosse uma herniação, né? É como se realmente o tecido tivesse sendo expulso através do único local que ele encontra para sair. Então, como o mamilo é de um tecido mais delicado, mais frágil, ele consegue ser empurrado para frente. Hoje em dia, como eu falei, assim, eu fazer cirurgia aberta, eu não gostaria de fazer, não. Mas fazer essa troca de prótese e só para realmente para ter a possibilidade do peito pender para baixo, assim, com o envelhecimento, com o passar do tempo, eu acho que é uma melhor opção. Então, se você que está vendo o vídeo e às vezes até você é muito novinha, é adolescente, ou então já é uma mulher mesmo adulta, viveu a vida inteira com mama tuberosa e né, não teve chance de fazer nada, nunca teve oportunidade de fazer uma cirurgia e tal. O que eu diria, né, o que eu indicaria era isso. Se você tivesse que optar por fazer alguma intervenção cirúrgica, eu aconselharia sempre a fazer isso, a colocar a prótese. Geralmente, o que eu acho que deveria ser, hoje em dia, né, depois que eu já tinha feito a cirurgia e anos depois, assim, agora, eu tendo visto na prática como é que foi o meu caso e procurando saber, lendo mais informações sobre, eu chego à conclusão de que eu optaria por uma prótese de formato anatômico, uma prótese que por si só já imitasse um formato de gota, um formato mais natural de caimento de mama. A prótese que eu coloquei na época e que eu tenho até hoje é uma prótese redonda, daquelas próteses mesmo formato de bola, assim, redondona. E então eu não optaria por essa, hoje em dia, se eu pudesse, eu colocaria uma prótese anatômica e colocaria por fora do músculo para que tivesse um desenvolvimento mais natural ao longo da minha vida, entendeu? Para que não ficasse esse peito, tipo, congelado no tempo, enquanto todo o resto do corpo sofre a ação do tempo. Essa é a sugestão também, que se eu tivesse que dar para alguém e tal, essa. Eu acho que vindo de alguém que tem mama tuberosa, que enfrentou isso e que fez algum tratamento para resolver, eu acho que essa seria a melhor opção. Eu acho que tudo vai também do nível de constrição que você tem, de deformação que você tem e tal. Existem alguns casos que parece que atinge uma mama só, o que eu acho que deve ser até pior, né? Porque você não tem essa possibilidade de conviver com aquilo, ou se você fizer alguma intervenção cirúrgica, você tem que fazer de um lado só, e aí a diferença para você conseguir igualar isso, eu não sei se seria possível. Então, mas como eu falei, né? Cada caso tem que ser avaliado separadamente. No meu caso, a mama tuberosa sempre atingiu as duas mamas, mas elas eram diferentes entre si, entendeu? Uma era mais com essa protuberância maior e a outra um pouco menor, mas nas duas você conseguia ver essa
essa característica, né, da má formação. E nesse caso, o médico que fez a cirurgia em mim, ele optou por colocar próteses de tamanhos diferentes. Então, colocou uma prótese maior na mama que era menor, né, para esticar mais, e na que tinha mais tecido mamário, ele colocou uma prótese um pouquinho menor, coisa de acho que foi 30 ml de diferença de uma para outra. E então foi essa correção dos dois tamanhos foi feita com o uso de próteses de tamanhos diferentes. Isso também é meio perceptível, tipo, a mama que recebeu a prótese menor, ela dá pra perceber, assim, que a prótese menor ela fica um pouco mais deslocada pra cima do que a prótese maior. A prótese maior fica, parece que mais bem distribuída, e a menor, embora tenha mais tecido, né? Mas como é tecido também constrito dessa tuberosidade, ela fica mais suspensa, assim. E é isso. Eu falei, eu vou comentar sobre esse assunto, porque eu fiz também, gravei um vídeo de looks de Natal, não sei o quê. E aí, também tô com umas blusinhas assim, e aí fica sempre, dá pra perceber, assim, essa questão daquele peito pontudo, assim, igual aqueles sutiã da Madonna, assim. Esse é o aspecto que a mama tuberosa vai dar na mama de qualquer maneira, só que se ela for uma mama pequenininha, se você não colocou silicone nem nada, ela vai ficar ainda só mesmo aquelas duas pontinhas, assim, porque o peito não se espalha, então fica aquela coisa bem marcada, assim. E se você coloca alguma prótese, alguma coisa assim, o peito fica mais com uma aparência de estar mais espalhado, porque na verdade ele não está mais espalhado, mas tem a prótese ali para simular esse tamanho espalhado. E também a gordura, né? Com o passar do tempo, eu sinto que o meu peito ganhou muito mais gordura. Só que é como os próprios médicos falam, todo o volume que você ganha de mama é sempre no polo superior da mama. Então, no polo inferior, assim, na parte de baixo dela, assim, né? Que seria essa parte de baixo, assim, você não acumula gordura, o peito não cai ali pra baixo. Então, você vai ganhando gordura na parte de cima. Se você balançar assim, o peito vai trepidar ali em cima, porque tem gordura, tem glândula, tem tudo, mas não tem ali embaixo. A parte de baixo, ela só ganha aquele formato por causa da prótese, né? Porque o peito fica meio... Esse formato aqui que eu fiz com a minha mão é perfeito. É essa coisa assim, côncava na parte de baixo, e na parte de cima é onde tem gordura, tem tudo. Então fica esse peito assim, como se fosse um bico de pássaro, assim, tipo, olhando pra baixo. Com a prótese, isso meio que dá uma disfarçada, porque ela ocupa esse espaço aqui, mas ainda continua esse bico aqui na frente, que se você não usa... Por exemplo, hoje em dia eu não gosto de botar esse sutiã de bojo, eu também uso, mas pra mim o sutiã de bojo não é o ideal, porque ele aumenta mais ainda, já tem a prótese, aí você coloca um sutiã de bojo, você fica com um peito maior ainda. E eu sou magra, então fica aquela teta gigante, assim, e redonda, assim, muito chamativa. Então eu prefiro usar sutiãs que são justos, como sutiãs tipo push-up, assim, que comprimem o peito e apertam, porque aí você, essa ponta aqui, que é a glândula, ela é mais macia, assim, um pouco, né? Porque a glândula tá ali dentro. E é sensível, né? Mas fica mais macia. Então, quando você coloca o sutiã, assim, de um tecido que aperte, uma lycra, uma coisa justa, ele consegue dar uma amassada, assim, nessa areola, assim, pra ela ficar um pouco mais contida. E aí a mama ganha um aspecto mais natural, sem precisar aumentar mais ainda. Porque se você coloca um sutiã de bojo pra dar um formato, pra disfarçar essa coisa pontuda da frente, você ganha também mais volume. Então, além da prótese, você ainda tá com aquele bojo, aí fica aquele SOS Malibu, assim, você chega nos lugares e o peito chega antes. Então,
é isso. Não sei se... Espero que ajude aí quem procura. Para as garotas do canal mesmo e tal, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque não sei se alguém tem mama tuberosa aqui. Mas fica aí o vídeo como um informativo para outras pessoas. Eu já muitas vezes digitei aqui no YouTube, no Google, informações sobre, e tinha muita informação médica, mas pouca informação de mulheres que pudessem dar o parecer delas, a visão delas e falar sobre a vivência de uma mulher com mama tuberosa. Então, agora, colocando meu vídeo aqui na internet, quem fizer essa busca aí pode cair no meu vídeo e ver algumas explicaçõezinhas sobre isso. Tá bom? E, gente, se você tá chegando aqui de primeira, curta pra mim, curta aqui pra me ajudar, deixe seus comentários e se inscreva, né? Porque se você é nova aqui e ainda não conhece o canal, se inscreva, porque esse assunto até foge bastante dos temas que eu falo aqui no canal, que geralmente os temas que eu mais abordo é sobre tratamento de cabelo, sobre cabelo louro e tratamentos para manter o louro saudável, e tintura, matização, retoque de raiz, esse tipo de coisa. E alguns outros temas de pele, assuntos diversos. Eu gosto muito também de falar sobre hidratação, embora seja um assunto assim, que não engaje tanto, mas eu tô sempre forçando a barra de botar aqui ele também aqui no canal. Então é isso. A gente vai tentando conteúdos diferentes e vendo o que funciona melhor. E vocês também querendo falar sobre alguns assuntos diferentes, querendo sugestões para vídeos diferentes, deixem aí nos comentários, peçam, façam as sugestões de vocês, que eu vou me adaptando e tentando fazer umas ideias diferentes, tá bom? Beijoca, meus amores, tudo de bom pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.